Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Portal Férgora. Nós gravamos 2 episódios já, um com a Leila, um com a Lúcia, que foi pro ar ontem. Os dois já estão no ar e hoje a gente está aqui com mais uma das integrantes, né, do Portal Férgora, a Thaisa. Vocês não conhecem ela ainda, né? A Lúcia e a Leila já tinham estado aqui antes, lá no Podcia. Então a Thaisa, ela vai falar um pouquinho dela, né, Thaisa? Para se apresentar um pouquinho para vocês de forma breve, né? E depois a gente vai trazer um assunto bem legal, que é surpresa, eu ainda não sei. Então, quem é a Thaisa? Quem é a Thaisa? Profissionalmente sou terapeuta, né? Trabalho com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Mas a Thaisa em si, eu digo que é uma buscadora de conhecimento, de expansão da consciência, entender cada vez mais e mais o que é a vida, o que é além da vida. Então, essa é a Thaisa. Buscadora e, se me permitir, mentora também, porque tá ajudando pessoas, né? Tá Sim. mentorando. E aqui a gente, desde o início, combinou, né, que traríamos assuntos intuitivos. Então a gente não tem roteiro, né? A gente traz aqui o que vier, o que tiver que vir naquele momento para ser passado pro mundo, né, para as pessoas. Então, qual é o assunto de hoje? Vou começar falando sobre a minha experiência com a ayahuasca, que foi através dela que eu vivo a vida que vivo hoje, né? Eu vivo todos os dias o autoconhecimento, me conhecer cada vez mais todos os dias, né? A espiritualidade. E foi sim, né? A minha porta de entrada foi as medicinas da floresta, foi a ayahuasca. Então, numa vida que eu vivia completamente no mundo material, 100% 3D, uma alimentação 95% animal, e eu me orgulhava de falar isso. E então, uma vida que realmente eu acreditava que era trabalhar, estudar, construir, pagar boletos e construir. Dormia 5 horas por noite, trabalhava muito longe, sempre trabalhei muito longe de casa. Né? Hoje eu trabalho em casa, sei o valor, né, que é qualidade de vida, ter mais tempo para ti. Só que chegou no momento que aquilo não me supria, né? Eu não via resultado naquilo. Então tinha algo dentro de mim que ansiava por mais, que acreditava que eu podia fazer muito mais. Não que eu fazia pouco, porque a gente sabe que todas as profissões são extremamente importantes, né? Para nossa sociedade. Mas eu tinha um desejo interno de fazer mais, sabe? Fazer realmente uma diferença na vida das pessoas. E não digo assim, mundo, mas eu digo de realmente tu ter a certeza que tu tá mudando a vida de alguém, que tu tá apoiando alguém a mudar a vida. Então eu tinha esse desejo e então por muitas dúvidas, né, através de uma colega de trabalho, eu resolvi dar essa chance, digamos assim, à ayahuasca. E na minha primeira experiência eu não senti a força da ayahuasca, como a gente fala. Tive uma visão, mas fui entender que era uma visão uma semana depois. Mas eu digo que após tomar a ayahuasca, minha vida mudou completamente. E não foi ali no dia, não foi a experiência impactante. Normalmente a gente precisa de experiências impactantes para mudar. Mas ali foi muito interno, foi, eu digo que a nível celular, né? É a reprogramação que acontece no nosso ser, o relembrar interno, que muitas vezes a gente demora a colocar para o externo. Então tem muita coisa que a gente absorve, mas que
colocar para fora leva um tempo, né? Então acredito que foi isso que a ayahuasca fez comigo na primeira experiência. Tanto que após ali eu não conseguia mais comer carne, peguei nojo de carne. Então uma única sessão fez eu mudar completamente a minha alimentação, que para mim era algo que estava certo, né? Então foi completamente natural. Então eu queria trazer, sim, essa experiência, como a ayahuasca, ela mudou minha vida, né? Que ela me ajudou a me reencontrar. Porque eu cheguei num momento que eu não sabia mais quem eu era, o que eu estava fazendo aqui. Entrou em questionamento profundo. Sim, muito profundo. Nunca tive depressão, né? Nunca tive, não posso falar, mas eu acredito que a depressão ela vem muito disso, né? Da falta de sentido da vida. E quando a gente começa a nos questionar sobre o real sentido da vida, que é a fase que a gente vive hoje o mundo, né? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde Para onde vamos? vamos? Por que viemos, né? Por que comigo? Por que tudo acontece comigo? Normalmente é isso, né? Que começa um questionamento. Comigo também foi assim, curiosamente. Eu fui ao fundo do poço para começar. Eu digo que eu fui lá embaixo para começar a subir devagarinho, assim. E também me conectei com o espiritual através desse fundo do poço, de não saber mais o sentido de nada. Até que alguém me falou: Você tá em depressão? Eu falei: Não, me recuso. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, assim, que realmente aquela ali não era eu, sabe? Aí eu costumo dizer que aparece pra gente, né, esse chamado, que isso é um chamado. Porque aí começa a aparecer ou alguém que fala pra você de alguma coisa, ou aparece alguma coisa que você lê ali, Um né? vídeo, Um um vídeo. post. E falando justamente daquilo que você está passando. Comigo foi assim: você está passando por isso, isso, isso. Aí veio falando da Noite Escura da Alma. Daí eu, nossa, isso está acontecendo comigo? Deixa eu entender, né? E aí foi. A espiritualidade, ela fala com a gente através, né, de pessoas, de coisas, de notícias, de vídeos. E muitas vezes a gente se pega pedindo por sinais, né? Que Deus envie um sinal, que Deus mande alguma coisa, um sinal de fumaça. E é nesse momento que a gente precisa estar cada vez mais presente, que é o que cada vez menos a gente se encontra, que é presente no momento presente, estar aqui e agora, 100%, cabeça só aqui. E quem consegue viver 100% presente consegue captar todas as mensagens que a espiritualidade tem para nós e ela fala com a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro, Através de tudo, né? tudo, até de um pensamento. E a gente não valoriza isso. A gente está sempre no passado, no futuro e nunca no aqui e agora, sendo que a única coisa que existe é o agora. Isso é muito importante, estar no agora. Porque a gente só consegue entender a dimensão da vida, do nosso ser no agora. A gente pode ter 1000 planos, saber 1000 coisas que vai acontecer, mas o que vale é o agora. E quando a gente está vivendo lá no futuro, né? A gente está Não vive. vive. Ou no passado. Né? Quem vive no passado já morreu, né? Já morreu, já foi, não existe mais. E o futuro realmente ele traz muita ansiedade, né? A depressão e a ansiedade elas estão na mesma linha, né? Uma em cada ponta. Então, que são os nossos o maior mal, né, da atualidade é a depressão, é querer reviver uma coisa que já foi, que não existe mais e já foi, sabe? E é E difícil entender isso, é né? difícil porque fica a culpa, né? E Fica o medo,
o rancor, querer fazer as coisas diferente. E a gente não percebe que a gente precisa fazer diferente agora, com as pessoas que a gente tem agora, com as oportunidades que a gente tem agora, com o que a gente tem agora. Que o que a gente viveu no passado, ele foi um ensinamento para que a gente hoje tivesse a oportunidade de fazer da maneira certa. E quem vive no futuro não faz nada. É verdade, gente, isso é bem importante. E é muito difícil também entender o que é o viver aqui agora, né? Entender o que é viver aqui agora e mudar, né? Através do quê? Autoconhecimento, de trazer essa Autoconhecimento, presença do eu, né? meditação. Meditação. A meditação é extremamente importante. Ontem, eu gosto de conversar muito com o ChatGPT, né? Quem não gosta hoje Eu em dia, né? adoro. E ontem eu fiz a seguinte pergunta pro ChatGPT. Se você fosse Deus e você quisesse deixar um passo a passo para cada pessoa no mundo se reconectar com a sua essência, quais seriam os passos? E acredite, a meditação estava lá. E a gente não valoriza a meditação porque a gente está o tempo todo ali, o tempo todo ali. Frenético, muita informação e não consegue ficar aqui, silêncio, olhando nada. O silêncio é muito importante. Pra mim, assim, ó, eu não tenho, assim, se eu tiver um compromisso às 5 da manhã, eu vou acordar às 3h30. Porque eu preciso fazer todo dia de manhã o meu momento de silêncio. Que é o meu momento de tomar minha xícara de café também, né? E eu fico ali. E eu não consigo começar o dia sem isso, sabe? E é É muito extremamente importante. importante. E ali, às vezes, vem, né? Recebe algumas coisas, assim. Quando eu comecei também, foi uma das formas. Eu comecei a meditar. E fazendo a meditação, eu percebi a sensibilidade que eu tinha com ela. Aí me chamou a atenção, fiquei curiosa e ao mesmo tempo fui reprogramando, entende? Então comecei a mudar ali, através disso. E as coisas começaram a fluir de uma forma fantástica, assim. As pessoas até falavam, nossa, quem és tu? Por quê? Porque não falava mais mal de ninguém, né? Não entrava mais nas conversas, fingia que não estavam falando comigo, fingia demência, porque eu não queria entrar naquilo. E aí eu dizia assim, quando falavam de alguém, né? Que seja feliz. E seguia, Envio sabe? muito amor para essa pessoa que ela encontre o caminho dela. Mas de fato, assim, a meditação foi fenomenal. E aí eu fiquei até meio que viciada, eu acho, porque eu fazia, não deixava de fazer todo dia à noite. Fazia pelo menos duas. Todo dia de manhã, quando eu acordava, eu fazia pelo menos duas. Aí depois eu não comecei a não conseguir mais fazer com tanta frequência, mas naquele momento ali eu queria entender até onde eu conseguiria chegar, né? E o que aquilo estava me mostrando, o que aquilo poderia me trazer. E foi uma chave que mudou. Meditação é extremamente importante. É só a gente olhar para as culturas mais antigas, quais ensinamentos elas têm. Né? Se a gente quer saber se algo realmente funciona, é só a gente olhar o tempo que ela perdurou, quanto tempo ela sobreviveu. E a meditação, nem sei quanto tempo existe. Ela existe desde as culturas mais antigas, os povos mais antigos. E temos resultados, Sim. muitos resultados. Então, quem tem ansiedade, principalmente, precisa meditar. Porque senão fica ali numa loucura de pensamentos. E a meditação, ela não, o que é muito importante a gente falar é que a meditação, ela não é o não pensar, mas é tirar o controle do mental. É realmente a gente se conectar com o nosso eu superior. Não os pensamentos aqui da 3D. Uhum. Que é o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho que fazer depois, a conta que eu tenho que pagar. Não, é aquilo que realmente vai mudar a tua vida de alguma forma. Até se tu estiver procurando alguma resposta, através da meditação vem muitas respostas. Sim.
Mas é difícil no início, né? Eu acredito que para muitas pessoas, porque eu já ouvi pessoas falarem, eu não consigo meditar. E eu também achava que eu não conseguia meditar. É porque no início vinha a roupa pra lavar, né, para lavar, o filho para atender. Daí eu fui aprendendo a deixar o pensamento vir e ir, né? Não sei, né, se era também a forma certa. E aí comecei a conseguir me conectar com o meu. Quando eu comecei a meditar, eu conheci uma pessoa que ela me ensinou como usar o mar para meditar. Hum. Então, tu imagina que tu tá ali sentado na frente do mar e os pensamentos são as ondas. E o que que você faz? Você não vai ali e segura a onda. Ela vai e volta. Ela vem e volta. Então, você deixa, o pensamento ele vai existir. Até que chega um momento que tu entra no flow, né? Que a gente fala e aí o tempo corre. Só vai quando vê tá meditando meia hora. Mas não precisa meditar muito tempo. 5 minutos é o suficiente, 10 minutos, tomando uma xícara de café, Sabe que olhando a natureza. eu gosto de fazer pelo menos 20 minutos ou mais. Aí 40 minutos aí já me dá às vezes formigamento. Se eu tiver uma posição muito Ruim, ruim assim. assim, aí começa a me formigar, né, às vezes. Ou às vezes não, né? Às vezes eu durmo também. Mas bem interessante assim. E até trazendo para a medicina, né? Que a meditação é. O estado da meditação, quando tu consegue realmente entrar no flow da meditação, é a mesma coisa que você está consagrando a ayahuasca. E a ayahuasca, ela nada mais é do que uma facilitadora desse processo. Então, ela te permite acessar essa consciência, expandir essa consciência de uma forma muito mais rápida, sem ter que treinar o seu corpo para meditar. Mas tu consegue o mesmo estado meditando. Claro que precisa de muito mais experiência meditando para alcançar esse mesmo estado, mas você consegue alcançar o mesmo, o mesmo estado de flow, de expansão de consciência através da meditação, sem usar nenhum agente externo. Por isso que a ayahuasca ela é tão importante, porque hoje quem consegue meditar? Quase ninguém. Pouquíssimas pessoas. E se a gente não consegue meditar, a gente não consegue encontrar as raízes dos nossos problemas. Leva muito tempo e nós não temos mais tanto tempo. As pessoas acreditam muito que a vida dura muito tempo, mas é muito curta a vida. É muito curta. E são ciclos, né? Porque a gente não vai viver os 15 anos duas vezes, não vai viver os 20 duas vezes, não Os vai viver os 30. 30 e tudo vai passando. E Exatamente. eu lembro que quando eu comecei a vida, né? Quando comecei a vida, é quando a gente fica adulto, né? As pessoas falam, é porque começa a ficar bom com 30 anos. Por quê? Por quê? Porque com 30 anos você já vai estar casada, você já vai ter um filho, já vai ter uma casa, já vai ter um carro. Um emprego bom. É sério? E eu ficava esperando os 30 anos. Nos 30 vai chegar, né? Eu vou ficar aqui plena esperando dar tudo certo nos 30. O pensamento de realmente tu ter que passar aquela rotina todos os dias, a mesma rotina, até chegar nos 30 anos, para daí acontecer uma mágica? Não, né? O meu Exatamente. processo de despertar começou com mais ou menos 30 anos, né? Então, mas eu não era pegada dessa ideia de com 30 vai ser maravilhoso porque eu vou ter uma maturidade, né? Mas eu digo assim porque as pessoas às vezes se apegam a esse pensamento, né? Eu entendo que essa ideia dos 30, claro, né? Esse sonho mágico de tudo acontecer nos 30, a gente sabe que não existe. Mas chegar aos 30 bem vividos, você viver os 30 bem, de forma bem vivida, você chega com uma maturidade, uma consciência, com uma ideia de como você realmente deve levar a vida, viver a vida. Então eu acredito
nesse benefício. Porque tem gente que olha, né? Já passei por isso, inclusive, de alguém chegar pra mim assim e, cara, eu não entendo como é que tu consegue ser assim, viver assim, como é que é, como é que. E aí a pessoa, como é que tu tem tanto conhecimento, estuda tanto, como tu faz isso? E a pessoa tem 20 anos. E aí eu falo assim, eu com 20 anos, eu com 20 anos não fazia nada de bom, nada que realmente valesse a pena pra vida. E a pessoa tá se comparando já a alguém dos 30. Sim, que é o que eu falei agora, não. Quando, daí fica parado, né? Porque pensa, não, vou esperar aqui chegar àquela idade. Ou esperar chegar aos 40, ou esperar me aposentar, não sei, para ter qualidade de vida, né? Que é um A vida pensamento tem que ser, limitado, né? a vida tem que ser vivida hoje. Tem que ser muito bem vivida hoje. Tu pode perguntar para qualquer pessoa que for já de idade e ela não vai se arrepender de nada que ela fez, somente do que ela não fez. Tá? Isso, eu recentemente eu digo que eu tive o prazer de ouvir uma frase do meu pai. Eu não lembro que a gente estava conversando, mas meu pai sempre foi aquela pessoa que falava que tinha que trabalhar na mesma empresa a vida inteira. Que eu acho que é a geração antes da nossa, Fazer né? carreira, né? Fazer carreira e tem e não e é feio mudar de empresa. E eu sempre assim, ai, não tô satisfeita, eu vou pro outro. Não tô satisfeita, eu fui pulando, assim. E ele ficava louco com isso. E recentemente ele falou assim: eu me arrependo de ter passado tanto tempo no mesmo lugar. Então a gente não precisa chegar lá para se arrepender de fazer coisas diferentes, de experimentar coisas, de arriscar. A gente precisa arriscar, precisa conhecer o novo. Como é que a gente vai saber o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, se a gente não arriscar? Vou dar o meu exemplo. Chegou no momento que eu comecei a estudar tanto autoconhecimento, tanto espiritualidade, que eu falei assim: eu quero fazer isso o dia inteiro, todos os dias da minha vida. Mas se eu não tivesse experimentado, como eu saberia se era isso que eu queria fazer? Jamais. Né? Até recentemente estava conversando com o meu namorado e eu falei para ele que eu sempre tive vontade de tocar piano. Sempre tive vontade de tocar piano. Mas eu não fui uma pessoa que cresci numa família que colocasse para fazer aula de música, que tivesse alguém que gostasse de piano. E aí eu entrei nesse assunto. Como é que uma pessoa que nunca teve contato, sei lá, com artes, com esporte, com música, com instrumentos, ela vai saber se é aquilo que ela gosta, se é aquilo que ela quer? Quantos talentos a gente perde, porque a gente perde, não é, é a sociedade que perde. Não é a pessoa, é a sociedade que perde os talentos. Quantos talentos a sociedade perde porque essas pessoas não experimentaram, não buscaram se conhecer? A gente só vai saber se gosta fazendo. Não tem outro caminho. E se a sua família não puder te apresentar isso, ou você busca ou você nunca vai conhecer. E muitas vezes você vai morrer sem fazer algo que ama. E a vida é muito curta para você fazer algo que você não gosta. Eu acredito muito nisso. Sim. E quanto isso acontece, né? De fazer algo, tá fazendo algo por. Eu entendo, assim, eu sempre falo que eu entendo que existem as necessidades, né? Que Sim, existem as necessidades. E a gente precisa ter o dinheiro para sobreviver, né? Para viver, não para sobreviver, é para viver. Mas eu também acredito nas possibilidades, sabe? De criar, porque eu passei por isso também, e de chegar no momento como eu vou sair daqui e eu consegui. A fé foi o maior, assim, aliado. A fé e a confiança de que aquilo ia dar certo. Mas eu arrisquei. E eu também ouvi de, né? Ah, tem certeza? Às vezes, né, da própria mãe, né? Tem certeza? Você tá tão bem aí, tá estável, tem tudo o que precisa. Mas não era feliz.
não era completa, não era realizada, estava faltando alguma coisa. E aí aquela coisa, parece que o buraco vai crescendo mais ainda, né? E chega um momento que acontece isso, como aconteceu contigo. Chega, não dá mais. Esse Não nem dá foi, mais. esse nem foi meu chega, esse foi o meu pezinho entrando, né? Conhecendo. Mas falando da fé, né? De a gente ter fé de mudar. Quando eu conheci, nesse primeiro momento, a ayahuasca, foi bem ali pós-pandemia, ainda estava, né, nos movimentos da pandemia. E eu estava numa situação financeira, assim, deplorável. E eu falei assim, Deus, não é possível. Não é possível que eu vim viver essa vida. E aí eu já estava entendendo o meu caminho dentro da espiritualidade, bem de forma bem sutil, assim, não, né, não tinha muita clareza, sabia que era algo, mas não sabia como, né, de que forma. E aí eu falei assim, tá bom. Então, eu quero um emprego perto de casa. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar perto de casa. Eu quero um emprego perto de casa, com salário X para me organizar. Eu vou ficar tanto tempo nessa empresa e daí eu vou sair. Foi o que eu fiz. E foi o que apareceu para mim. E Intencionou, eu colocou intencionei, no. eu coloquei, eu falei, tá bom, vai ser assim, assim, assim. E aí eu cheguei nesse emprego, eu estava confortável nesse emprego, confortável, eu não tinha mais problema financeiro, de relação, a minha vida estava confortável. Mas aí veio esse buraco. Esse buraco, ele me engolia, e eu falava assim, eu não tinha vontade de trabalhar. Chegava na empresa, tinha catraca, eu falava que aquela catraca ela era sugadora de energia. Eu levantava bem com energia, passava a catraca, minha energia ia embora. Eu não tinha vontade de fazer nada. E aí eu ficava naquela coisa de eu preciso fazer alguma coisa, sabe? E eu via que ou eu fazia, ou eu mudava, ou eu ia ficar doente. Daí é onde a doença chega, né? E aí eu fui numa cerimônia de ayahuasca. A ayahuasca, ela guia muito a minha vida, os processos dentro de ayahuasca. Tudo que aparece na ayahuasca, pra mim, eles se concretizam 100%, sempre. Nunca eu vi alguma coisa que era mentira, nunca. Então, teve uma cerimônia que eu fui pra ayahuasca e ela falou assim, ó, porque eu não sabia o que ia fazer, né? Não sabia o que ia fazer. Ia fazer da vida? Da vida, não tinha ainda entendimento da minha missão, do meu Uhum. propósito. E eu falei assim, tá, vocês não vão falar pra mim o que eu preciso fazer? Porque a gente quer que ele quer que a gente dá 1 quilômetro lá na frente, né? Mas não quer dar o passo. E aí, a ayahuasca só falou assim pra mim: se você quer algo diferente, faça algo diferente. O que você está fazendo nessa empresa ainda? Lá atrás você não combinou que você ia ficar tanto tempo? Já passou o tempo. Ah, já estava fazendo a A hora hora extra. extra. Então foi quando 2 dias depois eu pedi a conta, bem louca, sem saber o que eu ia fazer da vida. E não digo que hoje é mais fácil, ainda estou nesse processo de expansão e de crescimento, mas hoje eu aprendi a confiar muito mais. Hoje o material, o dinheiro, né, essa ilusão que a gente tem realmente de, eu não posso porque eu tenho que sobreviver, mas na verdade é uma frequência de escassez. Sim. E aí o dinheiro falta cada vez mais, Vai né? faltar cada vez mais porque a gente foca no que falta e não no É. que a gente tem. E a palavra tem muito poder, né? Porque quando tu muda a palavra também, em vez de dizer não tenho dinheiro para isso, vai ficar ali se deplorando, né? Clamando, cada vez mais vai aparecer coisas, né? É a vítima da vida. E o contrário funciona, né? Eu Exatamente. confio, tenho e agradecer todo dia. Eu agradeço todo dia nas minhas orações pela abundância, pela prosperidade, pela saúde, por tudo. E, e as coisas é o fluxo.
Elas né? A vibração, acontecem. elas acontecem. É a vibração. A Elas gente acontecem. precisa aprender a vibrar mais alto que a 3D. Sim. A 3D, ela traz muita escassez. A gente precisa superar isso. E a gente está chegando na linha final disso. Então, nós precisamos sim vibrar alto, entender que a vida é abundante, sim. Tudo é abundante. A gente respira de graça. Estamos aqui, né? Vida, vida. Vida, viver. A maior prova. Estamos aqui, só temos vida. Exatamente. E trazendo gancho, né? Lá atrás que a minha alimentação mudou completamente, a gente muda também a vibração através da alimentação, que é uma forma sim de controle, a alimentação. O açúcar, ele traz depressão, ele traz ansiedade. A carne, ela já não é mais tão necessária como um dia ela foi, um dia a gente precisou sim, hoje em dia não precisamos mais. A partir do momento que nós saímos da vibração da 3D, nós não precisamos mais consumir carne. Não tem mais necessidade. É curioso isso agora, porque quando eu comecei também lá o meu processo, parece até um instantâneo, assim. Eu também comecei a olhar pra carne e eu não conseguia mais comer. Me dava uma coisa, assim, eu dizia, nossa. E aí, quando eu via alguém comendo carne, assim, eu ficava olhando no restaurante ou em qualquer lugar. Sério, gente, é como se a minha visão fosse, assim, um cachorro atacando alguma coisa, sabe? Era tipo isso. É Eu olhava e isso. dizia, nossa, aquele ser humano que tava ali, ele se transformava em outra coisa pra mim. E aí aquilo me dava um pouco mais assim. Só que aí teve um tempo que eu me afastei um pouco e aí eu voltei a comer a carne. E assim, quando começou tudo isso, eu comecei a ter problema no meu estômago mesmo, assim. E eu comecei a perceber que o meu corpo estava dando algum aviso. Tinha alguma coisa ali que não estava certo. E aí eu realmente tirei a carne. Não deu mais problema. Não tive mais problema do estômago. Eu tinha muita dor de estômago, eu ficava ali roncando, dando, não sei, tinha alguma coisa, sabe? Não era para aquilo estar ali. Eu percebi, sabe? Não, eu tô fazendo alguma coisa A errada nossa aqui. biologia, ela tá mudando, né? E a gente precisa entender isso. Eu como carne, eu ainda como carne, mas eu tenho uma relação muito diferente da que eu tinha com o alimento. Com consciência, Com né? consciência, hoje eu não como carne para satisfazer, que é aquela coisa do churrasco e carne e sabe aquela coisa. Porque o problema é isso. É você buscar fora, algo fora para satisfazer algo que está dentro. Você precisa realmente, a relação que a gente precisa ter com o alimento é de nutrição. É entender que aquele alimento ele vai servir para deixar o teu corpo nutrido, forte, para que ele faça o que ele precisa fazer. E não aquela coisa de, eu preciso comer um doce, eu preciso comer isso, eu preciso comer aquilo, aquela compulsão, aquela necessidade que não é o que o corpo precisa. Sim. As pessoas podem até talvez me criticar por falar que eu via, né, isso. Mas era porque eu me incomodei, assim, e aí aquilo tava me... Mas energeticamente é isso. Você viu a energia daquilo. Pode ser? Não Sim. literalmente a pessoa, mas era a energia, O comportamento, né? O comportamento. comportamento do ser humano, como ele estava se comportando com aquela comida. E eu me incomodo muito com isso hoje ainda, sabe? Voltei, depois comi carne de novo, assim. Tive problema ali, né? Com alimentação, estômago. Aí eu percebi que de novo meu corpo estava pedindo, porque eu também acredito muito que quando tu entra nessa frequência, teu corpo não vai Não mais aceita. aceitar. E aí vai vir isso, sabe? E recentemente também numa cerimônia foi me solicitado que fizesse a dieta, que não, que tinha que, porque se eu quero receber informação, se eu quero entrar, eu preciso estar nutrida. O corpo precisa estar fluido. Isso. E
essas porcaria, né? Que a maioria se alimenta hoje, elas fecham o fluxo Sim. do corpo. O corpo ele deixa de ser fluido. Então, como que a energia vai andar no teu corpo, vai fluir pelo teu corpo de forma harmônica se tá cheio de porcaria no teu corpo? Exato. Denso, né? Muito Denso. denso. Até para ir numa cerimônia de ayahuasca, a gente precisa fazer dieta, porque senão chega lá, daí a pessoa passa mal e fica aquela coisa, e não acontece nada e só fica ruim, porque o corpo tá muito denso. E daí vai acontecer o quê? Vai limpar. E aí ninguém gosta. E daí a pessoa pode sair, às vezes, um pouco insatisfeita com o processo, porque Foi sofrido foi porque sofrido. teve que limpar. Mas o corpo precisa E da aí limpa e limpeza. não entende, talvez o que tá limpando não entende, porque É, daí vira. geralmente nas primeiras consagrações, né? Acontece muito de não entender, às vezes de não querer ir por conta disso. Mas é um processo importante de limpeza, né? Para a gente limpar realmente, para a energia fluir, para a gente receber as consciências, conseguir acessar novas frequências. Então, eu tenho acessado frequências muito elevadas dentro das cerimônias e é fantástico, né? Não tem dor, não tem sofrimento, tu vê tudo com muita gratidão, muito amor, não tem limpeza. E isso tudo se dá por conta de todo o processo, né? E não só lá no dia. É uma caminhada, É né? uma caminhada. A ayahuasca ela vai ser importante quando tu conseguir levar o que tá lá dentro para fora. A partir do momento que tu conseguir viver o que tu vive lá fora, aí sim tá conseguindo aproveitar 100%. Porque tem muita gente que vai lá porque eu quero saber isso, porque eu quero saber aquilo, nananã, e aí sai sabendo de tudo e não faz nada. Buscar resposta. Buscar resposta, Só buscar mas só resposta. buscar resposta, mas a Ou seja, ação, buscar resposta e não elevação, né? exato, não traz, É. né, pra vida mudança. Ok, eu sei, tá, e daí? Então, às vezes é melhor nem saber. Que eu digo que Deus ajuda os. Ai, esqueci o nome. Os ignorantes. Mas a partir do momento que tu sabe. Abre a porta e vê, né? Eu tava falando sobre isso com alguém, sobre depois que abre a portinha, que tu enxerga, daí você acaba abrindo a porta e vendo toda a bagunça. E se você não procurar limpar a bagunça, Fica pior. ela vai te incomodar e vai ficar te incomodando e aí vai ficando pior, né? É bem isso, assim. E de fato, assim, o processo, né? Eu quando fui a primeira vez eu não entendi. Me falaram, tá bom, tu vai sentir uma força. Eu ficava pensando, o que que é essa força, né? O que é? O que que é? E eu demorei a entender o que que era. Acho que, assim, eu fui realmente entender mais na segunda vez. Uhum. E na primeira foi super tranquilo, foi bem amoroso, mas eu ainda não tinha entendido o que era a chegada da força, sabe? Uhum. A entrada no processo. Daí na segunda eu comecei a entender. Aí na terceira já foi um pouco melhor. Aí eu fiquei um tempo afastada e aí quando eu retomei, aí eu já consegui entender todo o processo e me conectar e conversar também, né? Conversar, né? É o O diálogo. diálogo, o que eu vim, né? O que eu vim buscar, mas o que você quer me mostrar, né? Porque eu também acho assim que vem esse chamado, né? É fazer as perguntas certas para tal da força. É, É importantíssimo saber fazer as perguntas certas, porque a ayahuasca ela conversa com a gente da forma que a gente entende. Então cada um vai ser sim. diferente. Cada um vai ser de uma forma diferente, porque ela vai pegar o conhecimento que a gente tem, a capacidade que a gente tem de entender e vai trazer da forma que a gente precisa receber. Então, para a gente realmente expandir cada vez mais, nós precisamos sim saber fazer as perguntas certas antes de uma cerimônia de ayahuasca. É extremamente importante, Uhum. né? Não é deixar solto.
Claro que tem momentos ali, força alta, né, que a gente fala, que nós não temos controle, mas Sim, ok. Mas é a minoria do tempo dentro da cerimônia. Então é muito importante saber fazer as perguntas certas. As perguntas certas mudam vidas. sim. Todo o processo, né? Mas realmente, assim, é, vou te fazer essa pergunta, né? Mas que a Thaís, assim, para quem não sabe, ela tá lá, dá para dizer que serve, né, a medicina. Então, para quem tem medo, muito medo, assim, e essa resistência, sabe, do primeiro dia, de se entregar, né, a esse processo. Eu digo assim, para todo mundo que me pergunta, eu digo que não precisa ter medo. A gente vai com uma ideia que vai ver muita coisa, que vai acontecer muita coisa. Eu digo assim, na primeira cerimônia que eu fui, não vi nada, não senti força, não vi nada, nada aconteceu e ficou ali. E eu tomei todas as doses, tomei dose de reforço, tomei rapé e nada, não aconteceu nada. Do jeito que eu fui, eu voltei para casa, no, né, fisicamente. Então, a gente se apega muito à experiência do outro. Sim, Mas eu já consegui muitas vezes e nenhuma vez é igual. Nunca é igual, sempre é muito diferente das expectativas. Hoje eu aprendi a nem ter mais expectativas. Eu vou para uma cerimônia sem expectativa, vou com um objetivo, que é importante. uma A gente ir com uma intenção, né? intenção clara, isso é muito importante. Sempre, tudo que a gente vai fazer ligado à espiritualidade, autoconhecimento, a gente precisa sim colocar intenção. Porque senão ficam palavras ao vento. Precisa sim ter intenção. Então, que para quem for consagrar a primeira vez, não pergunta para ninguém a sua experiência. Faça a dieta como tem que ser feita. Cuida muito da tua frequência na semana, que ela vai contar muito com o que tu vai viver lá, né? Questão de brigar, falar mal do outro e reclamar e aquela coisa. Então, realmente estar fazer uma, claro, a gente tem que viver isso todos os dias, mas eu entendo que quem nunca chegou lá não tem, né, essa noção, essa consciência. Então, cuidar realmente da nossa energia durante aquela semana, fazer a dieta, ir com uma intenção muito clara, conhecer quem vai servir a medicina, Importantíssimo isso. extremamente importante. Precisa sim ser alguém muito responsável, alguém que busca sempre ser melhor, está sempre buscando conhecimento, sempre buscando melhorar, né, expandir mais. Isso é extremamente importante, porque tem muita gente que serve, que fala que é pela cura, mas vai Sim, lá e sabe, é uma coisa sem realmente uma intenção clara, né? Sem realmente ter o objetivo de levar a expansão da consciência, porque a ayahuasca é a expansão da consciência. Então a gente precisa sim querer expandir o outro, né? Apoiar o outro a expandir a sua consciência. Então precisa ser um lugar de muita confiança, muita mesmo, né? Tenha algumas indicações, converse com a pessoa, busque acompanhar ela por um tempo, né? Hoje a gente tem as redes sociais sim. para, né, acompanhar as pessoas, ir num lugar que realmente sente que é o chamado, né? Que aquela coisa, não, eu me conectei com aquela pessoa, sinto que é, aí vai. Então essas coisas são extremamente importantes. Manter o contato com quem está servindo no pós também. O pós é muito importante, muito importante. A gente sabe que a ayahuasca ela leva a gente para um estado muito elevado e depois ela derruba, né? Então nós precisamos ter o apoio de alguém para conseguir voltar ali, né, nivelar a energia. Porque o que acontece? Muita gente sai de uma cerimônia de ayahuasca e começa a viver a vida normalmente. Mas a gente sai da cerimônia ainda com a medicina no corpo, durante alguns dias.
Então, a gente precisa sim, mais do que nunca, manter a nossa vibração elevada constantemente, para não ter essas quedas, que é onde vai dar depressão, ansiedade, né? Que as pessoas geralmente, quem tem, mas são raras, né? Geralmente relatam no pós-cerimônia. Então é muito importante ter alguém que consagrar com alguém que vai dar esse apoio no pós. E aí depois com a experiência tu vai aprendendo, tu vai sabendo lidar, né? Tu vai tendo outras consciências. Então tu vai sabendo lidar melhor com aquilo, né? Tu já não tem mais, consegue aproveitar muito mais essa energia do pós. Porque um dia depois da cerimônia tu ainda expande muito. E a expansão, né? Então, voltar para a vida normal, tu vai ter, talvez, vai estar diferente, né? E aí, talvez, se não tiver um entendimento, vai dar esse conflito como tu falou, né? Pode dar um conflito, não entender o que está acontecendo, Exatamente. não saber lidar com isso e não dar continuidade, né? Porque tá Tem em que ter conflito. um acompanhamento, né? É por isso que eu digo, tem que consagrar com alguém que vai dar suporte. E realmente buscar esse suporte. Não esperar que a pessoa vai vir, como é que tu tá? Não, fala assim, eu tô me sentindo assim, assim, assim. Isso é normal, isso não é, o que eu posso fazer? Sabe? Buscar realmente ser um buscador. Um buscador. Não esperar que alguém vai vir te salvar e te tirar do buraco. Não, buscar realmente o entendimento. Buscar realmente esse conhecimento, entender a si. Porque o que acontece contigo é tudo que tá dentro de ti. Autoconhecimento é nosso, né? É nosso, né? É para dentro da gente. Então, o outro não vai realmente nos salvar. É a gente Exatamente. que tem que entender, vai ter todo o apoio, todo o suporte, vai ter as pessoas ali, mas são coisas internas. Uma coisa muito importante também é quando for consagrar num lugar, perguntar quantas doses são, se é obrigado a tomar, porque tem lugar que obriga a tomar todas as doses. E tem gente que não precisa de muito dentro de uma cerimônia. Tem gente que é muito sensível e vai tomar muito pouco. Então, buscar entender como funciona o processo da cerimônia daquela pessoa que vai servir para ver se realmente se encaixa com aquilo que tu busca. Né? Se é obrigado a tomar rapé, se é obrigado a tomar sananda, para você não ter que fazer algo porque o outro está te impondo. Porque nós precisamos ter o livre-arbítrio. E a partir do momento que a gente vai num lugar que não, tu tem que tomar copo cheio 5 vezes, vai tomar rapé, então É errado, é né? errado. Para quem serve a espiritualidade, Precisa ser no sentir de cada um. sim. Cada um sabe o que é melhor para si, né? É autoconhecimento. E tem pessoas que precisam de muita medicina. Eu sou um pouco mais resistente à medicina, eu tomo geralmente mais. Mas tem pessoas que precisam de muito pouco, que são muito mais sensíveis. Se tomar demais, não vai fazer bem, né? A pessoa vai entrar numa força alta, não vai entender nada, aí vai ser só coisa brilhando, admiração e vai sair de lá sem receber nada. Importantíssimo essas dicas, esse conhecimento, né? Não é dicas, é conhecimento mesmo para Sim. quem tá pensando em buscar ou para quem já teve algum contato, né? Que teve uma experiência que não entendeu. E às vezes teve uma experiência ruim, né? Teve trauma com a medicina, que acontece muito. Mas sente que quer ter uma nova experiência, então buscar, né? Conhecer. Hoje eu consagro com o Anderson, que para mim foi assim sensacional. Antes de consagrar com ele, eu tinha falado que eu não ia mais tomar medicina. Tinha falado. Mas eu tenho uma conexão muito forte com a medicina, né? Então ela chama, Ela chama. não tem como fugir muito, então ela chama e, nossa, quando eu consegui com ele, eu falei assim, cara, é assim que tem que ser, sabe? Então eu senti muita confiança, muita liberdade, né?
Então ele não obriga nada, se quiser ela tomar só água, tá tudo Que também tem, bem. né? Tomar só Sim, porque água tem e gente que acessar. sente energia, que é muito, tipo, é muito aberto, vai lá, não vai tomar e vai ver tudo. Vai expandir igual. Que aí eu acho que ela é só uma facilitadora. Sim. Ela vai fazer o quê? Ela vai ativar uma substância que já tem dentro da gente, que nós já produzimos. Então, sim, tem pessoas que vão tomar sua água e vão ter uma experiência, às vezes, muito mais expansiva do que alguém que vai tomar muita medicina. Então, isso é interessante falar, que cada pessoa, cada experiência é uma experiência. Então, não podemos nos comparar. Não podemos comparar o nosso processo, nossa experiência com a do outro, porque cada é muito individual. É. Até porque somos almas, né? E espíritos diferentes, né? Então, alguns já vêm ao mundo mais sensíveis do que os outros, né? Sim. Isso é bem importante. Maravilhosas dicas, conhecimento, né? Um assunto bem importante que eu acho que ainda é muito tabu, né? E eu já ouvi falar muito ao meu redor, assim, pessoas falando, aquele chazinho, enfim. Mas respeito, assim, né, quando vem esses assuntos, e a gente está aqui para trazer o conhecimento daquilo que pode mudar a vida de muitas pessoas, né? Então, um assunto muito importante, né, aqui Sim. hoje. E estamos indo para o final. Eu sei que tem muito assunto, mas vai ter outros episódios também, e esse assunto com certeza vai voltar, né? Sim. Porque eu acho que de todas que fazem parte aqui do portal Férgora, a Tá ayahuasca faz presente. parte, ela tá presente e ela sim foi assim é algo muito importante, né? Se tiverem dúvidas, né? Se tiverem, né, dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa para Thaisa ou para qualquer uma de nós, né? Quiserem comentar aqui embaixo, fiquem à vontade. Quiserem mandar lá no perfil da Thaisa também, fiquem à vontade, né? Tá lá à disposição, tem muito conhecimento lá também, né, Sim. no teu perfil. E pra gente finalizar, queria que tu deixasse uma mensagem, algo para as pessoas Ai, que meu estão te Deus. ouvindo, Não tava de preparado pra isso. coração intuitivo, né? O que uma mensagem assim para finalizar. Da Thaisa para o mundo. Uma mensagem. Eu acredito que nós realmente nos disponibilizarmos a nos conhecermos cada vez mais, porque o nosso propósito aqui é sim nos lembrarmos quem somos em essência, porque só assim vamos entender o que viemos fazer aqui. Então, o caminho é só para dentro, é só, não tem outro. Precisamos sim saber quem somos. Precisamos sim conhecer as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas habilidades, as nossas qualidades. Precisamos sim nos conhecer, porque quando nos conhecermos, nós sabemos exatamente para onde vamos. E não temos dúvida alguma. E nos conhecer é conhecer a Deus. Muitas pessoas querem conhecer Deus e nós somos parte dele. Né? Eu digo que nós somos Deus. Então, busquem a espiritualidade, busquem se conectar cada vez mais. Não tem como viver uma vida sem isso. Então, busquem autoconhecimento, busquem a Deus, busquem a espiritualidade. Tenham momentos diários para isso, que é extremamente importante para o nosso equilíbrio mental, espiritual. É extremamente importante. Eu acho que é isso. Eu costumo dizer que a gente já tem tudo que a gente precisa dentro Nós de temos. nós temos. Basta a gente se permitir e acessar.
Até. Aí eu posso falar um pouquinho mais? Pode, com Isso me, certeza. isso me fez lembrar um processo que eu tive recentemente dentro de uma cerimônia de ayahuasca, exatamente isso que tu falou, nós temos tudo dentro de nós. Então foi um processo onde dentro das, né, dali na cerimônia de ayahuasca, literalmente eu vi, se abriu assim um mundo dentro de mim, literalmente, né? Porque o que está dentro é igual ao que está fora, né? O que está acima é igual ao que está abaixo. Então, tudo é, literalmente nós temos tudo dentro de nós. Sim, é lindo isso. Tudo pra mim é lindo, gente, mas é porque tem coisa que a gente explica, mas é só sentindo, Só só vivendo, só vivendo, vivendo. sentindo A e espiritualidade, nós só vamos ter, saber a importância dela a partir do momento que a gente viver ela. E quando nós vivemos todos os dias a espiritualidade, o autoconhecimento, nós percebemos que não tem como viver sem. Aí nós perguntamos, como eu vivi uma vida sem isso? por tanto tempo, né? Exatamente. Então, se permitam viver experiências, né? Teremos muitas experiências para serem vividas no Portal Férgora. Então, aproveitem e se permitem. É isso, gente, se permitam e se você conhece alguém, né, que precisa ouvir, né, isso que a Thaisa trouxe, isso que a gente conversou aqui, encaminhe o vídeo. É bem importante essa rede de apoio, né, a gente olhar para o outro, né, também e ajudar com um conhecimento, que seja, como tu falou, às vezes uma pessoa, né, É uma já é. mensagem, né? Então, se você ouvir isso e pensar assim, cara, eu acho que tal pessoa precisa ouvir, é porque ela precisa ouvir. É Deus falando contigo, te utilizando para É. enviar uma mensagem para outra pessoa. E é o que aconteceu comigo, é o que aconteceu, acho que contigo, e é o que acontece com muitas pessoas, e nós também somos usados para isso no nosso dia a dia, né? Para levar essa mensagem para que a pessoa está precisando. Eu sei que já estamos no final, mas isso também me fez lembrar, assim, que às vezes acontece algo assim inesperado, que eu preciso ir para tal lugar naquele dia e eu penso, por que que eu vim aqui? E sempre acontece de eu me conectar com alguém que precisa ouvir alguma coisa. E aí o que que eu faço no momento? Eu só agradeço, eu falo gratidão, porque eu me coloquei à disposição há um tempo atrás, assim, de Deus, né, para que Ele me usasse realmente para falar, que Ele me usasse e que Ele me desse essa clareza, né, claro, do que eu estou fazendo, né, mas... E é fantástico a forma como isso acontece mesmo, né, de sermos um canal, Todos somos. todos somos. É incrível. A espiritualidade é perfeita. É, sim. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir, né? Compartilhar é muito importante. A gente espera mesmo que chegue a quem precisa ouvir, né? Mas também, né, estamos numa ferramenta, então precisamos, né, sim, da ajuda de vocês para compartilhar com aquela pessoa que você lembrou, que veio na cabeça, né, que precisa ouvir. E estamos aqui na semana que vem de novo, com mais um episódio, né? Somos em 4, então sempre vai ter 2 pessoas aqui trazendo um conteúdo diferente, trazendo um assunto, um conhecimento diferente. Em breve a gente vai ter novidades, né? Para expandir também esse nosso servir aqui. Mas vocês vão ficar sabendo em breve. Não vamos deixar ninguém ansioso, né? E nos vemos, né? Ou não, ou a Sim, né? Thaisa, na semana que vem, né? Vamos fazer surpresa aí de quem vai estar aqui na semana que vem. Na capa todo mundo vai estar. Na capa todo mundo vai estar. E espero que tenham gostado. Espero que isso tenha tocado realmente, né, quem precise. E ficamos por aqui, né? Obrigada, gente. Gratidão. Gratidão.